A viagem no tempo através da Rota dos Fósseis começa bem no centro de Penha Garcia. O trilho de 3 km atravessa a vila em direção ao castelo, de onde desce até ao paredão da barragem, percorrendo depois todo o vale escavado junto à Serra do Ramiro. Neste parque ignológico, o que se vê não são os fósseis das trilobites, mas os traços outrora feitos na areia por estes artrópodes, desaparecidos há 250 milhões de anos, época em que a região era um mar pouco profundo, localizado sobre o Equador. O que resta são os icnofósseis preservados nas camadas de sedimentos, lentamente transformadas nas rochas e dobras que caracterizam a paisagem do Pão Sul, resultado da colisão tectónica que há mais de 300 milhões de anos ergueu a cordilheira que hoje se estende a grande parte do território português. Os sedimentos, estas areias que vocês têm aqui, depositaram-se, foram-se depositando pela gravidade, não é? E obviamente depois vieram os trilobites e escavaram. Eles sabem muito bem utilizar os recursos do meio porque matéria orgânica não abunda nestes charcos temporários. Com os moinhos de rodízio desativados e já sem os garimpeiros por perto, as trilobites e os turistas dão agora nova vida ao Pão Sul. Numa das casas reconstruídas junto ao rio, guardam-se algumas réplicas destas cobras pintadas, nome com que por aqui são conhecidas. Estes e outros exemplares de pedra, perdidos ao longo do caminho, mostram como há 480 milhões de anos as cruzianas se movimentavam em círculos ou escavavam lodo à procura de nutrientes. Pequenos seres que têm atraído cada vez mais visitantes e investigadores a Penha Garcia. É de facto muito importante a existência de uma via, e essa via é a Rota dos Fósseis, que nos permite, de uma forma fácil, acessível, quase para toda a gente, poder deambular através do registro geológico deste livro do tempo que nós temos aqui gravado nas pedras. Trace fossils are important because we can understand how animal Os icnofósseis são importantes porque podemos compreender como um animal se alimenta ou move. E se formos mais longe no registro geológico, podemos perceber como o comportamento dos animais se altera ao longo do tempo. É um trabalho muito duro, mas os resultados são prometedores. It's really hard work, but the results are really promising. A criação da Rota dos Fósseis em 2003 e a aprovação 3 anos depois do Geoparque da Meseta Meridional reforçaram o interesse científico sobre aquela que é uma das maiores e mais bem conservadas jazidas do Paleozoico. A variedade de sedimentos e as condições climáticas ajudaram a preservar as marcas destes invertebrados. Registros fósseis confundidos no século XIX com algas, mas que nas últimas décadas têm vindo a revelar novas pistas sobre a origem e evolução da vida no planeta. Os icnofósseis de Penha Garcia são importantes pela qualidade de preservação, que é quase única. Cada camada de areia, cada quartzito que nós vemos aqui não é mais do que um episódio neste vasto mar ordovícico. Só neste vale estão registados 400 metros de sedimentação. E que cada nível de argilas que nós encontramos aqui pode responder a várias dezenas de milhares de anos. É um capítulo de uma história muito mais vasta que, ao longo destes últimos 200 anos, os paleontólogos têm vindo lentamente a escrever. Vocês têm um tesouro nas rochas. É um dos poucos locais no mundo onde podemos ver icnofósseis preservados desta forma. É como mergulhar nos oceanos paleozoicos. Os comportamentos das trilobites, gravados nas escarpas de xisto e nos afloramentos quartzíticos do Vale do Pão Sul, fazem também parte da exposição Arte Fóssil, que em 2005 passou por Idenha Nova. Mostra itinerante feita de réplicas geológicas recolhidas em todo o mundo ao longo de mais de meio século pelo geólogo e paleontólogo alemão Adolf Zilacher, numa visão artística sobre as manifestações espontâneas da natureza. All these traces
Todos estes vestígios produzem trilhos muito belos. É talvez algo para lá da ciência. É realmente arte fóssil. A ciência não é só para especialistas. Pode desfrutar-se da forma e ser fascinado sem saber de ciência. O científico aqui é como Sherlock Holmes. É como criminalista. Aqui o cientista é como um Sherlock Holmes. É como um criminalista que não tem ADN, mas tem rastros. Cada um é um caso criminal que é preciso resolver e isso é muito divertido. E isso é muito divertido. Um desses casos, um padrão identificado no Pacífico e na costa da Cantábria e que deveria pertencer a um animal extinto há 50 milhões de anos, serviu de mote à maior expedição científica de sempre em águas profundas. Para resolver o mistério, em 1999 e em 2001, o Atlantis navegou até à crista do Pacífico Oriental e até à dorsal mesoatlântica. O desconhecido verme marinho não foi avistado pelo Alvin, mas ganhou força a teoria de que a vida na Terra terá começado no fundo oceânico, com bactérias a produzirem nutrientes a partir dos minerais tóxicos expelidos pelas caldeiras vulcânicas. Se vê uma variedade enorme de organismos, ou melhor dito, de rastros e de galerias hechos. Vê-se uma enorme variedade de rastros e galerias feitos por organismos desconhecidos. A mais evidente parece com um ninho de abelhas e chama-se Paleodictyon. Nido de abejas se chama Paleodictyon. Essa forma hemos estudado no fundo do Atlântico. Estudámos essa forma no fundo do Atlântico a 3.500 metros de profundidade no submergível. Em todos vemos um sistema com uma canalização de um terreno onde os canais são feitos a uma distância regular. Um terreno se fazem os canais a uma distância regular. É possível que utilizaram algo. É possível que utilizassem algo nutritivo que viesse pelos poros do sedimento que eles não pudessem comer, mas sim as bactérias. Não puderam comer, mas bactérias sim. A experiência foi registada em alta definição nos Vulcões do Abismo, documentário produzido pela Stephen Low Company, que filmou os destroços do Titanic, e por James Cameron, realizador do famoso épico de Hollywood sobre o navio. Ainda que sem a mesma espetacularidade, aventuras científicas como esta podem ser vividas no Parque Iconológico de Penha Garcia. Conjunto de interesse municipal, que hoje faz parte do primeiro geoparque português a integrar a rede de 57 parques da Unesco, distribuídos por 18 países. Nos 6 concelhos da Naturtejo não faltam geomonumentos à altura, entre eles contam-se as Portas de Ródão e de Almourão, o Eisenberg de Monsanto, os canhões fluviais do Rio Erges ou as morfologias graníticas da Serra da Gardunha.